Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Meu nome é Marcos Paulo Cruvinel, sou criador do canal Anatomia da Ciência. E esse vídeo de hoje não é um formato tradicional, na verdade não é uma aula objetiva. É mais um convite para você conhecer um pouco da história da hematologia e permear um pouquinho sobre as origens da humanidade também. Então, eu quero aqui ressaltar que não apenas a hematologia, mas vários conceitos que podem ser abordados, que pode ser interessante para o seu conhecimento. Então, pessoal, aquele pacotão youtubístico de sempre, né? Já deixa o like, se inscreva e tudo aquilo mais que vocês sabem como sempre, né? Então vamos começar, sem mais enrolações. Hoje a gente vai abordar um pouquinho da história da hematologia, dividida em três grandes áreas. E primeiramente desde as origens, né, das primeiras observações humanas até mais ou menos lá pelo século XVII, quando tem o início da microscopia, ou seja, microscópio óptico mesmo, e descoberta desses componentes sanguíneos. Depois desses componentes sanguíneos do século XIX para frente, teve os avanços terapêuticos absurdamente. Então, o conhecimento que nós tivemos a respeito da hematologia cresceu de forma exponencial. E é o que eu quero apresentar um pouquinho para vocês hoje. Então, pessoal, a história da hematologia começa muito cedo, né? Desde os primeiros primórdios aí da humanidade, quando a gente tinha essa associação de que o sangue era a vida. Então, o conhecimento praticamente sobre o sangue e seu papel no organismo, ele evoluiu muito lentamente ao longo desses séculos, né? Desde as primeiras tentativas de compreensão, e estavam fortemente influenciada pela essa concepção filosófica e religiosa que, embora muito rudimentar, né, ela pavimentou o conhecimento, esse caminho para a hematologia moderna. Então aqui eu trouxe para vocês um pouquinho dessa, como eu tinha falado anteriormente, que a associação do sangue é vida. Tem uma representação da caverna de Altamira que representava um bisão sangrando até a morte, ou seja, as primeiras concepções, né, dos seres humanos da época, a representação que o sangue já significava que aquilo, que o indivíduo que perdesse o sangue realmente estava fadado à morte. Eu trouxe nesse segundo slide para vocês, na verdade até quero fugir um pouquinho depois para falar sobre essa figura aqui. A primeira associação, né, pessoal, a gente sempre sabe que a história da humanidade, aí por toda a literatura sempre permeou que o início foi ali pela Mesopotâmia, pelo Alto Egito, pelo Baixo Egito, né? Justamente porque era na região do Rio Nilo, onde era um vale fértil. Então proporcionou à humanidade o crescimento das primeiras cidades. Então aqui nós temos o sangue, né, como reconhecido como fluido vital para a vida, mas as funções dele ainda não eram bem compreendidas. Tanto é que, em função de anatomia em si, os egípcios sempre foram muito avançados para a época, mas aqui eu trouxe essa observação do coração, que ele era visto como centro de pensamento das emoções. O que isso significava? Os egípcios, eles já conheciam, né, o corpo humano, a anatomia humana, só que eles não entendiam ainda o funcionamento do cérebro com o coração. Eles tinham o mesmo conhecimento, só que eles pensavam que, na verdade, o centro das emoções, ou seja, da razão, era o coração, o core, o núcleo. Enquanto, na verdade, o cérebro ele representava o bombeamento, que hoje em dia foi evidenciado que, na verdade, é o contrário, né? Cada um faz uma função diferente, ou seja, na verdade, eles já tinham conhecimento que o coração e o cérebro faziam, só que eles trocavam as funções, ou seja, o coração fazia a função do cérebro, o cérebro do coração. Então, o que eles viam? Eles achavam que antigamente os alimentos chegavam no estômago e a partir daí eles transformavam em sangue, né, por absorção e por ação do coração. Então, tem muitas representações também de filhas de faraós, ou seja, da alta nobreza, que faziam rituais, cerimônias com banhos com sangue justamente para melhorar a saúde, achavam que dava vitalidade, né, rejuvenescia a pessoa. E também, pessoal, tem muitas observações aí das primeiras evidências, né, de uso absorvente, ou seja, para controlar o fluxo menstrual, que teve início ali com as mulheres egípcias usando papiro. Então, observe que eu trouxe aqui também uma imagem do hieróglifo, né, na verdade, ele é do templo do complexo de Dendra, só que esse complexo ele não apenas representa da deusa Hathor, né, com o filho dela Eve, mas também tinha um complexo com a deusa Isis, representava um padrão ele de fertilidade e vitalidade para a época. Aqui do lado esquerdo tem até uma figura que nos primeiros datações dela não tem nem esse chapéu. Esse chapéu que na verdade ele representava de acordo com a era de... Aqui nessa figura à esquerda nós temos uma primeira representação de um ser humano, né? Ao lado dos deuses aí. Mas observe que nesse primeiro momento ele não tinha esse chapéu aqui, que a gente chama de Hadith. Esse chapéu, na verdade, ele representa, né, cada uma região do Antigo Egito, para que as pessoas conhecessem, soubessem identificar o tipo, aquela região e a era dinástica, né, do faraó, ou seja, da nobreza da época. Durante esse período pré-dinástico aqui, o Egito foi dividido em várias regiões
E assim mencionado, elas foram unificadas pelo faraó Menés, a parte da era dinástica. Então cada região era identificada com uma coroa específica, uma cor específica e tinha um deus em particular. Aqui, como a gente está falando do Alto Egito, ele era representado pela coroa branca, o Redjet. Esse nome, Redjet, também é conhecido como Ereret. Ele tinha uma estrutura tronco cônica, meio com um topo arredondado. Eu até não trouxe aqui nessa representação para mostrar para vocês, mas observem que tem uma semelhança muito grande com o Psilocubensis, né? Os cogumelos mágicos. Na verdade, essa concepção que a gente tinha de cogumelo mágico, ou seja, os primeiros tratamentos em si, as representações religiosas, os tipos de costumes que eles tinham para a época, ou seja, a determinadas substâncias, alimentos que eles poderiam consumir para ter acesso a essas cerimônias religiosas. Então cada um também usava esse chapéu representando para fazer uma determinada cerimônia. Aliás, pessoal, até se vocês tiverem curiosidade, eu posso trazer um pouquinho depois da história das drogas da humanidade, né? Como que surgiu essas primeiras concepções de alucinógenos desde o Egito Antigo, desde os primórdios da humanidade até aquela teoria do Dump Monkey. Tem pessoas que defendem até que foram as drogas, né, alucinógenas, que na verdade deram origem à consciência humana, ou seja, através da teoria do macaco chapado. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês tiverem curiosidade eu posso trazer depois no canal também. Aqui, pessoal, eu trouxe ainda continuando sobre os egípcios, só para representar um pouquinho, né, voltando aí à parte hematológica, já que eu fugi um pouquinho do assunto, que a gente tinha a flebotomia, que na verdade é essa retirada de sangue, o acúmulo de sangue, ele já era utilizado antigamente porque acreditava que removia um sangue ruim, que a pessoa, de acordo com a alimentação dela, ajudava a equilibrar a saúde. Ou seja, essa prática de sangria, por mais que ela tenha sido adotada ao longo do tempo, percebeu-se que não existia na verdade um cunho científico por trás dele. Hoje em dia ainda utiliza-se a flebotomia, mas para casos muito específicos, né, como hemocromatose, por exemplo, tá? Que é um acúmulo aí, uma deficiência genética, ou pode ser adquirida ou então induzida, né, por algum tipo de droga que causa acúmulo de ferro no sangue. Além disso, também eu trouxe um pouquinho para vocês aqui, só para curiosidade mesmo, uma foto do papiro de Ebers, que é um dos papiros mais antigos do mundo, né, praticamente do Tratado do Egito Antigo. Porém, além desse aqui, existe um realmente mais antigo ainda, que é o papiro de Evan Smith, que é um tratado cirúrgico, na verdade, do Egito Antigo, que ele faz essa descrição de lesão de coluna vertebral, coluna espinhal, que é o texto médico mais antigo já conhecido, tá, pessoal? Mas eu trouxe o de Ebers aqui porque é o primeiro que faz referência ao sangue, porque antigamente era visto, a medicina era vista com muito misticismo, né? Então eles acreditavam que um médico não poderia ser simplesmente um médico, deveria ser também um conhecedor, detentor do conhecimento bruxo, né? Ou seja, de magia. Continuando aqui, pessoal, eu trouxe um pouquinho da retratação da China antiga. Tem algumas histórias que até poderiam falar que antecederiam, né, a história egípcia, mas pelos achados arqueológicos, realmente o mais antigo de todos, ele data aí de 200, 300 anos pelo menos depois dos primeiros artigos mesopotâmicos, artigos egípcios, certo? Então aqui eu trouxe para vocês uma representação dos livros, na verdade, dos livros da história tradicional chinesa, né, da medicina chinesa, o mais antigo já conhecido. Ele foi, na verdade, atribuído a Shenlong, foi um rapaz que ele testou essas centenas de ervas e passou para seus descendentes a ação de cada erva, como que ela atuaria no organismo. Então, pensando nisso, pessoal, a medicina chinesa, por mais que a gente tenha falado que ela se baseava nessa questão do equilíbrio do Qi, né, da energia vital, e considerava o sangue como desses 5 líquidos preciosos, ele atribuía a circulação ao funcionamento do coração e do fígado. Então nós temos aí que o fígado também já tinha esse conhecimento, apesar de muito superficial, que ele representava um dos primeiros órgãos hematopoéticos durante o nosso desenvolvimento, certo? Então, além disso, nós temos alguns mitos de criação também, que eu vou falar posteriormente no próximo slide, que é o mito de criação sumério, da Mesopotâmia. Mas aqui o mito de criação da China, só para cunho de curiosidade mesmo, a gente fala que em relação ao sangue, né? Então, falando um pouquinho da mitologia chinesa, né? A gente pode falar das origens aí do mundo, dos mitos de criação. Tem um deus envolvido na relação da China antiga, que era o deus Pangu. Deus Pangu, resumindo aqui a história, após a criação do mundo, né, separando o céu e a terra, o Pangu, que era esse deus, ele morreu e o seu corpo se transformou nos elementos do mundo, ou seja, a respiração virou o vento, os olhos viraram o sol, a lua, etc, né, pessoal? Então, do sangue do Pangu surgiram os rios e os humanos. Tem até algumas versões aí da história que os humanos, na verdade, nasceram dos piolhos, né, que viviam no seu corpo, alimentando pelo seu sangue.
Então, como eu disse depois, né, a história da Mesopotâmia, dessa cultura sumérica, babilônica, o sangue tinha um significado muito importante atribuído ao significado religioso, né, associado à alma em si. Então, tem textos médicos na época que acreditavam-se até que essas doenças eram causadas por impurezas no sangue e os rituais de purificação, como eu tinha falado anteriormente da sangria terapêutica, era realizada desde esse período. Aqui eu trouxe para vocês uma representação do Enuma Elish, que é um épico babilônico da criação, que ele representa justamente esse poema paleobabilônico. Então ele representa também o mito da criação mesopotâmica, da mitologia sumérica, que era envolvido pelos deuses Kingu e Marduk. Então tem essa representação que eu trouxe para vocês, do deus Kingu, né, sendo morto por Marduk. Na verdade, Marduk, após ele derrotar Tiamat, que era a deusa primordial do caos, ele matou Kingu, que era o comandante do exército de Tiamat. Então esses deuses, a partir desse sangramento, eles criaram a humanidade a partir do sangue do Kingu, misturado com barro. Então a função dos humanos até o momento era aliviar os deuses dos seus estresses, dos seus trabalhos, né? Aqui eu trouxe só para vocês representarem mesmo esse épico babilônico. Então aqui, pessoal, vai ser a nossa primeira transição aí de grandes períodos de mudança de perspectiva, né? Na verdade, o início da medicina grega e romana e é o surgimento dessas teorias humoral circulatório por William Harvey. Mas primeiramente vamos falar um pouquinho sobre Hipócrates, como que teve esse surgimento dessas teorias, né? E segundo a teoria do Hipócrates, que ele fez a teoria dos humores, ele acreditava que o sangue era dividido em 4 elementos principais, cada um representando um equilíbrio. Então, a falta do desequilíbrio de algum desses componentes representava significativamente que o indivíduo teria uma doença. Então, o sangue, que era esse elemento um pouco mais quente, úmido, ele era associado ao coração, ao temperamento sanguíneo, né? A pessoa que era mais... Até a personalidade da pessoa, ou seja, a pessoa um pouco mais otimista, extrovertida, né? Enquanto o fleuma, que é essa parte mais azulada, que é representada também pelo inverno, ele era frio e úmido, que era ligado mais aos pulmões e a personalidade mais calma. E da mesma forma também a bile, que é amarela, como vocês podem enxergar aqui, ela representava o quente mais seco, era um perfil do paciente que era relacionado mais ao fígado e a indivíduos mais irritáveis, enquanto que a bile negra, que era considerada fria e seca, era associada ao baço e à melancolia. Então, pessoal, a gente viu que o sangue era realmente visto como uma força vital, né? Então ele acreditava que o excesso ou a deficiência desse fluido, ou seja, de acordo com o temperamento, com os equilíbrios dos tipos de humores, poderia levar o paciente a uma determinada doença. Então essa mesma crença levou e continuou sendo aplicada à sangria terapêutica por mais muitos e muitos séculos. Próximo slide, nós temos um pouquinho já da teoria aristotélica, né, que já teve o início de Aristóteles versus Hipócrates. E Hipócrates, na verdade, ele conflitava com Aristóteles justamente por causa da importância do coração. A gente vai ver na próxima foto aqui, o coração triventricular do Aristóteles, que foi o primeiro que propôs essa teoria. Ele, na verdade, ele afirmava que o coração era o órgão central do corpo humano. E ele que foi o primeiro assim, a falar que ele realmente era o responsável pelo sangue. Porque até então as pessoas pensavam que ou que era o cérebro ou que era o fígado, entendeu? Ou até propriamente o estômago, né, que fazia a absorção desses alimentos e transformava os alimentos em sangue. Então, falando um pouquinho desse coração triventricular, o que era a proposta do Aristóteles? Ele defendeu que, na verdade, o ato direito que nós temos, né, na verdade, seria uma dilatação venosa e não seria uma parte do coração propriamente dito. Então, o ventrículo direito mesmo do próprio Aristóteles era o nosso ventrículo direito, não mudou em nada, mas acontece que o ventrículo esquerdo que nós temos atualmente, ele era considerado por Aristóteles como o ventrículo médio, enquanto que o ventrículo esquerdo que o Aristóteles defendia seria o nosso átrio esquerdo, tá? E vamos continuar aqui falando um pouquinho da medicina grega, romana. Eu trouxe algumas figuras aqui só para representar mesmo essas teorias de como surgiu o sangue, né? De como era a passagem mesmo antes de descobrir a circulação por William Harvey. Mas então nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, Estratos, que foi um dos primeiros a distinguir a relação dessas veias e artérias, né? Ele afirmava que, na verdade, esse ventrículo esquerdo, ele enchia de pneuma, que era o pneuma que a gente visto do ar lá da teoria de Hipócrates, e o ventrículo direito de sangue, né? E esse era produzido pelo fígado e distribuía o corpo todo por vez. Então já está em outro conflito novamente. Aqui a gente comparação da teoria aristotélica com a teoria de Estratos, que um acreditava que era o fígado, enquanto o outro acreditava que era o coração. Depois disso, pessoal, nós temos outro grande exemplo também, que é o Galeno de Pérgamo. Galeno ele foi um grande médico responsável, uma mente à frente do seu tempo, não só por expandir essas teorias de Hipócrates, né? Como aqui a gente está falando de parte da hematologia, mas só por uma curiosidade, eu queria falar para vocês que ele proporcionou um avanço dentro da parte cirúrgica
e desenvolveu novas ferramentas, né, para fazer essas cirurgias mais avançadas para a época. E essas ferramentas que ele desenvolveu duraram mais de 1000 anos sem nenhuma alteração ou melhoria, para você ter noção de como o cara era avançado para a época, entendeu? E o que, que ele propôs aqui, pessoal? Ele utilizou já algumas teorias antigas, né, que associava tanto o fígado quanto o estômago, como a gente tinha visto lá a teoria proposta pelos egípcios, mas aqui ele entendia que o sangue era produzido a partir no fígado, né, a partir desses alimentos. A única diferença é que os egípcios entendiam que era no estômago mesmo. E a partir desse momento que ele produzia no fígado, né, o sangue, essa diluição dos alimentos, ele fluía para os outros órgãos onde era consumido. E ele acreditava que havia alguns poros invisíveis no coração que permitia essa passagem do sangue entre os ventrículos. E essa ideia persistiu por mais de milênios, tá? Então, antes mesmo da gente dar entrada aqui durante a Idade Média, vamos falar um pouquinho o que foi a medicina na Europa, né? Ela foi amplamente influenciada por alguns textos de Galeno e Hipócrates, mas muitas vezes eles eram interpretados à luz dos dogmas religiosos, né? Então a prática da sangria ela continuou sendo amplamente utilizada por mais de um milênio, como a gente viu no slide anterior, praticamente 1400 anos. Então lá no século XIII, a Universidade da Europa foi praticamente uma das primeiras universidades do mundo, né, a surgirem. Os médicos eles passaram a realizar dissecções humanas, que até então eram limitadas, e as pessoas faziam essas dissecções em animais. Foi somente depois, ali no período do Renascimento, que a medicina começou a evoluir de forma significativa. Então nós temos algum exemplo aqui, por exemplo, do Papa Inocêncio, que temos o primeiro relato de uma pessoa receber uma transfusão sanguínea, né? No caso, transfusão sanguínea humano-humano, tá? Porque já tinha algumas experiências anteriores que não deram muito certo. Mas aqui, apesar de também não ter dado muito certo, ele morreu posteriormente, a gente entende, né, que foi uma das primeiras pessoas a receber a transfusão em vivo mesmo, de humano para humano. Então acreditava-se bastante ainda nessa teoria de Galeno, ou seja, ele acreditava que consumindo sangue através da via oral, esse sangue seria absorvido, né, e através do septo, no caso os esporos invisíveis do coração, aumentaria o volume sanguíneo dele. Então nós temos outro exemplo também de Andrés Vesalius, que foi extremamente importante para a história da hematologia, porque ele foi um dos primeiros médicos a publicar praticamente o pioneiro aí, né, dos tratados anatômicos baseados em dissecções humanas, que até então era apenas dissecção em animais. Então ele desafiou algumas ideias, algumas teorias de Galeno, que o Galeno, nós, como tínhamos visto alguns slides anteriores, ele entendia que a formulação do sangue, né, ele era feita através do fígado, e o Galeno ele propôs algumas ideias, só que ele não entendia completamente como funcionava a circulação sanguínea. E essa ideia só foi ser compreendida mais fortemente, né, entendida, a partir de William Harvey. Então aqui nós temos a relação do William Harvey. Ele publicou em 1628 esse livro chamado Sobre o Movimento do Coração e o Sangue dos Animais. Então ele foi um médico inglês que foi extremamente importante, porque a partir do momento dele foi um dos maiores avanços na medicina, tanto na parte transfusional como na parte do próprio entendimento anatômico mesmo, né? A gente foi conseguir entender que na verdade o sangue era um elemento, um órgão vivo. Então ele provou que o sangue não era produzido continuamente, mas era recirculado, ou seja, várias e várias vezes ao longo do dia. Então a partir daqui, pessoal, vamos ter os primeiros aí, o início da hematologia moderna, porque foi a primeira descoberta, né, dos componentes sanguíneos e o início da microscopia óptica. Então a gente tem um microscópio óptico, aqui eu trouxe o Leeuwenhoek para simplificar, que foi praticamente um dos pioneiros, mas na verdade tem a referência de Jensen, Galileu Galilei, que ele construiu alguns outros microscópios. Na verdade eu até penso em trazer depois uma videoaula explicando como foi o surgimento da microscopia óptica eletrônica e fazer diferenciação também, o que é a diferença do microscópio óptico, microscópio eletrônico de varredura, microscópio óptico de transmissão. Mas por que o Leeuwenhoek, né, ele levou o crédito? Por que ele foi tão notório, foi tão importante assim? Porque apesar de ter até os glóbulos vermelhos descritos, desenhados anteriormente por Slenderman, ele não foi a primeira pessoa a descrever a morfologia em si. Então o Leeuwenhoek ele utilizou esse microscópio simples de até 200 vezes de aumento, e a partir da descoberta dessa ampliação, ele conseguiu abrir novos caminhos para o entendimento de outras linhagens celulares, né? E essa outra linhagem celular foi posteriormente elucidada por William Hanson, que é considerado o pai da hematologia. Ele foi um dos primeiros aí para fazer os estudos sobre coagulação. Ele demonstrou a identificação do fibrinogênio e também a descrição dos glóbulos brancos. Aqui a gente lembra, né, que apesar dos leucócitos eles serem conhecidos aí por Hansen, eles foram observados também independentemente depois por Donnet, Gulliver, por Egson,
mas aqui foi justamente por ser um dos pioneiros, tá? Que ele teve essa grande importância mesmo, porque seu trabalho influenciou exponencialmente aí novos avanços dentro da parte hematológica. Então ele fez observações sobre a limpo, sobre esses gânglios linfáticos, tanto é que teve contribuições a posteriori de Blood, de Hodgkin, né, que é o famoso linfoma de Hodgkin. E aqui, pessoal, nós temos a grande virada de chave, que é o ponto da teoria celular. Então foi uma teoria proposta por esses dois estudiosos, dois cientistas, né? Eles propuseram essa teoria que afirmava que na verdade todas as estruturas vivas dos nossos corpos são compostas por células. Ou seja, a partir desse entendimento eles começaram a entender que o sangue na verdade era um tecido vivo, um tecido celular especializado. Então cada um começou a ter uma linhagem celular mais elucidada, né? E aqui eu trouxe um exemplo do patologista, do Rudolf Virchow, que foi aí um dos grandes avanços também dessa teoria, porque ele contribuiu muito para o entendimento das células leucêmicas. Ou seja, foi um dos primeiros aí a fazer o entendimento realmente da hiperleucocitemia. Então, nós vamos ver posteriormente que o Donnet, ele publicou um livro, né, chamado Curso de Microscopia, foi uma das primeiras observações que ele fez junto com o Virchow também. Ele foi justamente um grande patologista e a partir da identificação dele, dessas anormalidades no sangue, ele conseguiu fazer uma integração da hematologia junto à patologia. Então aqui, pessoal, a gente tem uma nova revolução, que foi a primeira descoberta das plaquetas, né? Mas essa descoberta ela aconteceu de forma gradual, porque durante muito tempo os cientistas eles observavam essas pequenas partículas no sangue, mas não entendiam muito bem a função. E aqui eu trouxe duas figuras notórias, que foi o Alfred Donnet e o Júlio Bizozeiro. O Alfred Donnet que foi um dos primeiros a identificar, mas ele não soube exatamente como explicar a função dela, né? Então essa função ela só foi ser compreendida a partir do Júlio Bizozeiro, que ele influenciou e ajudou nesse estudo, que ele conseguiu explicar que na verdade os responsáveis pela coagulação do sangue eram essas células, na verdade não é considerado uma célula, tá? Mas a gente, só para conhecimento, a gente representa a célula porque era o entendimento que tinha para a época. Hoje em dia a gente já entende como um fragmento citoplasmático, tá? Então, pelo próximo slide, aqui nós temos as primeiras descrições dessas doenças, né? Como que o Virchow e o Donnet, eles ajudaram a fazer esse entendimento a respeito das leucemias, também das descrições das primeiras anemias ferroprivas, hemofilia, e o surgimento das primeiras terapias direcionadas para essas doenças hematológicas, né? E dando continuidade aqui, pessoal, eu trouxe uma radiografia de crânio para simplificar o entendimento como que ocorre o padrão de lesão no mieloma múltiplo. Então esse tipo de lesão radiográfica a gente chama de padrão de ruído de traça. Até a pessoa leiga às vezes enxerga assim uma radiografia, pensa que o cara tomou um tiro de 12, né? Porque você vê essas lesões todas esparçadas assim, ó, por consumo de cálcio. Mas esse grande marco, em 1845, pelo mieloma múltiplo, teve uma grande contribuição do McKinley junto com o Benson Jones. Benson Jones, que hoje em dia a gente utiliza a proteína de Benson Jones, né, que é um dos nomes dos exames, através da coleta de urina, para estudar algumas proteínas, para fazer o rastreio aí de mieloma múltiplo. Então ele foi posteriormente estudado, foi mais elucidado pela eletroforese de proteínas, lá em 1937, por Tiselius também. Então, pessoal, a partir desse mieloma múltiplo também, não menos importante, eu não cheguei a colocar todas essas observações, esses marcos, porque senão ia dar um livro, né? E eu acho que não seria nem o propósito aqui do vídeo. Mas eu queria falar pequenos marcos só para a gente abordar rapidamente, dar uma pincelada nesses conceitos, tá? Então, 2 anos após essa descoberta do mieloma múltiplo, teve o Viroldt, né, que ele quantificou os primeiros glóbulos vermelhos. Então, a gente viu que o Leeuwenhoek ele conseguiu enxergar esses glóbulos, né, vermelhos, eritrócitos, mas a primeira quantificação manual realmente foi feita pelo Viroldt, tá? Então temos também o Edson, um ano depois, fazer a descrição da anemia perniciosa. O Dennis também, que a gente viu aí, é muito conhecido na parte de anestesia, a parte odontológica. Ele também viu que o sangue coagulava fora desses vasos sanguíneos. E a partir de 1862 a gente tem outro grande marco, porque o Seller descobriu como que a hemoglobina, né, que ela atua no sangue, ou seja, essa proteína que faz o transporte de oxigênio, ligava-se a ela. Então ele descobriu que na verdade essa hemoglobina ela é fracionada em 2 grupos diferentes, né, o grupo hemina e o grupo de proteína também. Então, pessoal, antes mesmo da gente entrar nessa parte de desenvolvimento das colorações hematológicas, só dar uma pincelada rápida aqui para alguns conceitos que eu não cheguei a colocar no slide, porque eu acreditava que fugiria um pouco do tema, tá? Mas, por exemplo, aqui eu citei para vocês, em relação depois da descoberta da hemoglobina, a parte fracionada da hemina, né? 1 ano após o chute, ele reconheceu essas plaquetas no sangue e posteriormente o Osler, ele conseguiu correlacionar as plaquetas com os fatores de coagulação. Então, 2 anos após também, nós temos o Lister, né, o Joseph Lister, considerado um dos pais da cirurgia moderna.
ele teve o primeiro uso desses antissépticos para controlar essas infecções associadas às transfusões. E finalmente, um ano depois, o Newman realmente estabeleceu a primeira correlação aí que os glóbulos vermelhos na verdade se originavam na medula óssea. Então ele reconheceu a primeira leucemia mielógena, que até então Bisozzero, né, como a gente tinha visto no slide anterior, ele estendeu esse conceito também aos leucócitos, tá? E a parte das colorações hematológicas, agora vamos começar um pouquinho. A gente estava falando de Golgi, complexo de Golgi mesmo, que ele conseguiu fazer coloração dessas células, os tecidos por prata. Foi um dos primeiros corantes, né? Também temos grande contribuição de Ehrlich, ele desenvolveu algumas técnicas para fazer coração dessas células no sangue e melhorar a própria visualização microscópica. Aqui, pessoal, eu trouxe um pouquinho também a respeito dos volumes das colorações hematológicas, mas eu não vou progredir mais do que isso aqui, porque a gente vai abordar mais detalhadamente ali no módulo de biologia molecular, certo? Então eu vou falar um pouco mais sobre o desenvolvimento dessas colorações hematológicas, mas aqui não é o foco no vídeo principal, tá? Então, aqui a partir do século XX, né, que é o início de 1901, temos a grande revolução aí nas transfusões, porque foi a descoberta do sistema ABO. O sistema ABO, para quem não entende a diferença de sistema, grupo sanguíneo, tipo sanguíneo, tem vídeo aula no canal também, tá? Só seguir na descrição. Então, pessoal, em 1901, então temos aí Karl Landsteiner, foi um grande cientista, que ele teve a descoberta desse grupo ABO dentro do sistema ABO, mas posteriormente foi complementado com De Castello pelo grupo AB do sistema ABO também. E isso representou um grande marco para a revolução da medicina transfusional. Então a gente tem aí também como um grande marco, apesar de eu não ter trago aqui no slide para vocês, né? Temos também o Richtofen, que ele fez a primeira descrição da transfusão com segurança, que ela poderia ser melhorada através das reações cruzadas do sangue do doador com o receptor. E não menos importante, lá em 1907, o Ottenberg ele fez a primeira transfusão com sangue de tipo cruzado. E ele observou então essa herança mendeliana dos grupos sanguíneos e a descrição do uso universal do grupo O, né, do sistema BO. Aqui eu trouxe para vocês também um pouquinho da descrição da descoberta do fator RH, que é chamado de fator Rhesus, mas só para uma forma bem superficial mesmo. Temos aulas mais aprofundadas aí durante o canal e tudo isso a gente vai falar de forma mais detalhada, tá, pessoal? Então tem o Karl Landsteiner, no Collection Weiner, eles descobriram esse fator RH enquanto estavam estudando macaco Rhesus. Na verdade, pessoal, a gente não chama nem de Rhesus mais, tá? Isso era para a época. Hoje em dia a gente chama a espécie desse macaco de macaca mulata. Mas só para escrever aqui brevemente como que era o experimento. Por que ele ajudou a reduzir drasticamente essas mortes por reações hemolíticas? Porque eles faziam reação cruzada. Ele pegava o sangue de um macaco, no caso era o macaco Rhesus na época, injetava no coelho. Caso o coelho não morresse, era considerado uma reação negativa, então era RH negativo. Caso o coelho morresse por essa reação hemolítica, então era considerado o sangue do tipo RH positivo, tá? E posteriormente, então, pessoal, nós temos aí os primeiros grandes avanços, né, na conservação do sangue e praticamente a criação dos primeiros bancos de sangue, justamente motivados aí por conta da guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Teve a descoberta do citrato de sódio, que a gente usa aí como anticoagulante, mas hoje em dia já é considerado mais o EDTA, que é o ácido etileno de aminotetracético. Então, a partir de 1936, que foi o primeiro banco de sangue de Barcelona, lá para 1940 também, que teve o início e o grande surgimento dessas novas técnicas microscópicas, tá? Teve o início da fase eletrônica, que eu vou trazer posteriormente no outro slide, mas assim, desde as primeiras admissões do código genético, as primeiras atribuições que o código genético realmente estava no DNA, a primeira descrição de macroglobulinemia pelo Van der Stroom. E como eu acabei de falar para vocês, a descrição de 1940 dessas técnicas, tá? Do Van der Stroom, da aceitação da informação genética no DNA. Em 1945 nós temos grandes marcos ali, Coulomb, Moore, Trace, eles descobriram, né, que na verdade essa imunoglobulina anti-humana era usada para identificação de anticorpos incompletos. Então nós temos também em 1953 a descoberta da estrutura em dupla hélice do DNA. Aliás, isso é muito interessante, a gente vai até trazer uma aula sobre a estrutura do DNA, como foi descoberta lá na aula de genética, tá bom? E a partir, pessoal, aqui de 1956, 1980, aí nós temos os primeiros grandes marcos realmente da parte da hematologia moderna, porque foi o primeiro transplante bem sucedido em medula óssea. Então, 34 anos após, o Donald Thomas até chegou a ganhar um prêmio Nobel de Medicina, Nobel. E a partir de 1958, pessoal, não menos importante, o Dawson deu os primeiros passos para identificar o HLA. HLA é a sigla para antígenos leucocitários humanos, tá? Extremamente importante para a gente diagnosticar os transplantes de medula óssea e avaliar para a exposição à doença autoimune do paciente. Então foi avaliado também essa anomalia genética, no caso de leucemia aguda, tá? E vou trazer aqui também um pouquinho para vocês, né,
sobre as terapias inovadoras para essas doenças hematológicas, a partir dos anos 50, que foi um grande avanço nos testes hematológicos automatizados, porque foi ali que surgiu os primeiros automatizadores, né? Ou seja, as primeiras máquinas que faziam as análises desses hemogramas para fazer a contagem das hemácias em si, das linhagens celulares. Então, a partir desse momento, dos anos 50, teve uma revolução nos exames hematológicos, justamente porque o hemograma, por ser mais facilitado, se tornou uma ferramenta padrão na medicina. Nos anos 60 também nós temos o primeiro citômetro de fluxo, que foi a primeira descrição aí do cromossomo Filadélfia na leucemia mieloide crônica. Então, a partir também dos anos 50, a gente começou a usar muito o entendimento a respeito da anemia falciforme, tá? A anemia falciforme já tinha sido identificada praticamente uns 40 anos antes, mas aqui agora começou a se tratar esses pacientes com transfusões regulares para prevenir essa crise de falcização e os próprios danos orgânicos também. Junto com isso, o uso de antibióticos profiláticos. E a partir dos anos 60, 70 já teve a introdução dessa quimioterapia para essas leucemias, né? Então, os primeiros esquemas de quimioterapia combinada. Então, teve a associação de vincristina, metotrexato, a prednisona e silcorticoide para evitar essas altas taxas de remissão da leucemia linfoblástica aguda. Junto com isso, pessoal, lá para os anos 70, 80, nós tivemos avanços nessa tipagem do HLA, né? Desenvolvimento desses imunossupressores para o entendimento mesmo da questão do transplante em si, para facilitar a segurança do transplante e ser mais acessível também para as leucemias e essas doenças hematológicas mais graves. Agora, quanto à parte mais de biologia molecular, a gente já tem mais o início da transcriptase reversa, foi a descoberta em si, juntamente com a férese também, utilizada para extrair esses componentes celulares, né, e retornar o restante do sangue do doador. Tanto é que também proporcionou muitos avanços a respeito do entendimento da aférese, né, utilizada ali na hemodiálise. Então, em 78 também a gente tem descoberto do Southern blot, essa técnica de microbiologia molecular, a identificação também do HIV, ou seja, graças a esse Southern blot, que é essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, só para a gente ter uma amplificação, extração, para a gente entender um pouco mais como funciona a genética dos determinados organismos, tá? E o PCR também. Então, muitas pessoas até não entendem a diferença do PCR, acreditam que seja a proteína C reativa, e nós temos uma videoaula aqui no canal só para explicar essa diferença também, que as pessoas muitas vezes confundem a proteína C reativa com a reação em cadeia da polimerase. Então, a partir dos anos 80, 90, pessoal, temos descoberto de fratores de crescimento hematopoéticos aí de todas as linhagens celulares, mas aqui eu quero especificar claramente mais a parte da eritropoetina, porque ela praticamente revolucionou o tratamento da anemia associada à insuficiência renal e também a lesão, né, dos quimioterápicos que levavam a essa insuficiência renal. Então também tem citado aqui o fator estimulador de colônios do granulócito, que permitiu que esses pacientes com neutropenia grave também reduzissem o número de infecções ao longo dos anos, tá? Então, finalmente aqui, pessoal, a gente está entrando na era moderna de hematologia molecular, ou seja, a medicina de precisão, o tratamento cada vez mais centrado no paciente e direcionado unicamente para aquele indivíduo. Não existe mais esse tratamento generalizado, o cara tem tumor, então metotrexato para todo mundo. Já não é mais assim, tá, pessoal? Então, esse avanço na hematologia molecular, a medicina de precisão, ela permitiu que o tratamento do paciente fosse cada vez mais personalizado para ele. Então, esse sequenciamento de nova geração, que a gente hoje em dia, né, chama que permitiu identificar essas mutações genéticas desde a parte cromossômica, né, não só apenas na leucemia, linfoma, anemia hereditária, mas permitiu também o desenvolvimento de novas terapias direcionadas, como eu disse anteriormente, por exemplo, inibidor de tirosina quinase para a leucemia mieloide crônica. Então, além disso, todas essas tecnologias que nós temos acesso hoje em dia, ela permite um monitoramento ultrassensível da resposta ao tratamento. Ou seja, como está sendo o prognóstico do paciente, como que ele está evoluindo a respeito do tratamento, se está tendo realmente significância ou não o tratamento que ele está fazendo, ou se está sendo até deletério para ele. Então, a partir disso, tem identificação de novos biomarcadores moleculares. Eu trouxe para você aqui alguns exemplos de mutações, por exemplo, JAK2, GFLT3, o TP53, né? Tem algumas mutações, pessoal, que a gente sabe realmente que vai progredir, que tem uma maior propensão a levar a um câncer. Mas, por exemplo, por mais que o projeto do genoma humano já tenha sido praticamente aí todo mapeado, nós não entendemos exatamente a função de cada gene, de cada loco, porque não conseguimos, né, justamente fazer todo o mapeamento gênico de toda a humanidade. A gente faz de alguns grupos populacionais específicos, mas não quer dizer que aquela pessoa vai ter a mesma resposta do que o outro indivíduo, entendeu? E pensando nisso, pessoal, como eu falei para vocês, esses testes moleculares das doenças hematológicas, ele permite o monitoramento da doença residual mínima. Então, cada vez mais as chances de cura realmente estão aumentando exponencialmente.
Agora com essas técnicas ultrassensíveis, você consegue até permitir a visualização de uma possível recaída, né, daquela doença no paciente antes mesmo que ele tenha um sintoma, antes mesmo que ele apresente esse sintoma clinicamente. Também estão novas terapias celulares gênicas, a terapia do CAR-T-cell, essa terapia de quimérico do receptor de células T. Essa terapia, na verdade, ela é uma das partes mais avançadas que estão ocorrendo hoje em dia, em pleno 2025. E ela consiste basicamente em modificar geneticamente os linfócitos T do paciente para que ele reconheça e ataque essas células cancerígenas, células tumorais malignas. Ela foi aprovada já para o tratamento de algumas leucemias, né, leucemia linfoblástica aguda, o linfoma difuso de grandes células B também e o mieloma múltiplo. Tem alguns projetos ali na Unicamp, tá, na USP de Ribeirão também, eles já estão trabalhando bastante com essa parte de estudos voltados para o mieloma múltiplo. E os estudos estão apresentando resultados promissores, pessoal. E onde está sendo utilizada essa terapia de CAR-T-cells? Em pacientes que antigamente não tinham opções terapêuticas disponíveis para ele, ou seja, as opções eram muito limitadas, altas taxas de remissão também, ou seja, aquele paciente que tinha doença ficava indo e voltando, por mais que ele faça tratamento, nunca fica 100%, entendeu? Não chega na cura especificamente. Aqui realmente está visando a cura do paciente, não só o tratamento, não só para ter uma qualidade de vida, mas sim a cura de fato, tá? Então eu trouxe para vocês um exemplo de algumas terapias aprovadas aí, praticamente inovadoras também dos anos 2020 para frente, só para vocês terem um pouco mais de contato com essas terapias mais modernas. Então, justamente com essa parte de terapia gênica, está trazendo novas esperanças também. A partir de 2023 foi aprovada a primeira terapia gênica baseada no CRISPR-Cas9. Essa é uma terapêutica, na verdade, que ela faz edição gênica. A gente já utilizava ela anteriormente, tanto é que usou, por exemplo, muito utilizada ali para fazer a produção, né, de outras proteínas, outras moléculas que não seriam produzidas normalmente em um determinado tipo de célula. Ou seja, você pegou um exemplo aqui da humanidade. O ser humano, ele pegou ali a E. coli, ele fez uma terapia com base no CRISPR para produzir insulina. Ou seja, antigamente a gente tinha que fazer toneladas e toneladas de pâncreas de porcos, aí, de suínos, né? E hoje em dia a gente consegue em simplesmente um espaço reduzido graças à terapia de CRISPR-Cas9. Então a edição genética, né, a edição do DNA desse paciente para corrigir o defeito genético, está cada vez mais avançado e trazendo mais esperanças aí para que a gente consiga realmente atingir a cura de fato desses pacientes. E justamente com isso, pessoal, a gente tem que levar em conta também que por ser uma terapia individualizada, ou seja, eu não vou conseguir fazer isso para todo tipo de paciente, mas sim para um único paciente, o custo disso aqui é altíssimo, mas alto mesmo, entendeu? Então, muito provavelmente o governo talvez nem disponibilizaria isso aqui no SUS, porque é na faixa de milhões, tá? Para fazer o tratamento de um paciente. Então, às vezes, até aquele paciente que ele tem realmente condições financeiras já é até difícil de ter o acesso, mas tudo indica que com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, essas técnicas de machine learning, cada vez mais conhecimento tecnológico, vai baratear o custo de produção e cada vez mais, quem sabe daqui uns 20, 30 anos a gente consiga fazer isso realmente em consultório. E como eu estava mencionando, o próprio algoritmo da IA, ou seja, a citometria de fluxo avançada, está permitindo identificar cada vez mais populações celulares raras, auxiliando no diagnóstico precoce, tanto de leucemias quanto linfomas. Quando a gente fala que existe um tipo de câncer, as pessoas não entendem justamente o que é câncer, né? Quando a gente fala, tem cura do câncer? Tem, mas para qual tipo de câncer? Qual tipo de célula? Porque às vezes o mesmo tipo de... o câncer de sangue, mas espera lá. Qual tipo de célula sanguínea está tendo alteração da sua função, né? Porque se a gente for pensar um tipo sanguíneo especificamente, para fazer um tratamento específico, hoje a gente tem que ter uma noção que os tipos sanguíneos estão na faixa de mais de 4 octilhões. É maior que o número de estrelas do universo observável, pessoal. Então, é muito mais complexo do que a gente realmente imagina que seja. E junto com isso, está tendo uma expansão dessa imunoterapia para essas doenças hematológicas. Então, está cada vez mais se tornando o pilar do tratamento dessas neoplasias hematológicas, promovendo, então, uma menor toxicidade para o paciente e uma terapia cada vez mais eficaz. Ou seja, hoje em dia nós temos alguns programas de inteligência artificial que estudam também o dobramento desses anticorpos monoclonais, a função proteica, né, por exemplo, o AlphaFold, que é um excelente programa aí para fazer essas simulações de novelamentos proteicos. E cada vez está tendo mais avanço na medicina transfusional. Então, tudo indica, pessoal, que daqui a uns dias realmente, talvez não na parte hematológica, talvez demore um pouquinho mais, mas dentre os outros tipos de tumores sólidos, né, tem até algumas filtragens, alguns tratamentos mais inovadores que estão ocorrendo ainda.
O sangue, justamente por ser um tecido vivo, ele ainda está tendo uma dificuldade nessa representação do tratamento. Mas tudo indica que esses substitutos do sangue, expansores plasmáticos, estão cada vez mais sendo explorados para a gente tentar para evitar essa dependência de doações. Então, o objetivo praticamente aí da hematologia oncológica está sendo tentar desenvolver um novo tipo, né, de um expansor plasmático, expansor celular realmente, para que a gente não tenha dependência dessas doações de sangue. Como eu falei anteriormente para vocês, os tipos sanguíneos hoje são na faixa de 4 octilhões, que é maior que as estrelas do universo observável. Então, se você depender de um tipo de sangue raro, provavelmente você está lascado, cara. Você tem que realmente buscar o desenvolvimento de novas alternativas, né? Para esses pacientes que são dependentes desses sangues raros, desses tipos de sangue raro. Então, se você conseguisse criar um novo tipo, um tipo de tecido, um tecido vivo, que fosse compatível com esse paciente, talvez você conseguisse até imprimir em 3D, né? Ou seja, seria a alternativa aí, o sonho do sonho da humanidade. Então, só para encerrar o vídeo, pessoal, eu quero aqui deixar uma foto dessa albumina humana, imunoglobulina humana, para mostrar os novos tratamentos, hoje em dia já são padrão para tratamento de hemofilia, que já estão disponíveis no SUS também. E só fazer uma última pergunta aqui, para quase que um tom provocativo. A gente viu que desde 2014 para frente, essas técnicas de machine learning, o aprendizado de máquina, está cada vez crescendo de forma exponencial. Então, o próprio entendimento da humanidade a respeito desses tratamentos hematológicos, e a questão já não é mais nem se é possível, né? Mas a nova pergunta que eu te faço não é se é possível, mas quando será possível. Então, pessoal, eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma, que eu possa ter trago alguma curiosidade, alguma coisa que você gostou. E só para encerrar o vídeo, deixa aquele pacotão YouTube de sempre, deixa o like, comente, compartilhe, escreva se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade que você queira saber. E nós nos vemos no próximo vídeo. Te espero e até lá.